Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar de 3 pontos essenciais da Lei Geral de Proteção de Dados para quem quer entender e dominar a lei. Vamos falar sobre a tríade da LGPD. A tríade da LGPD é composta por 3 elementos. O entendimento desses elementos é essencial para que a gente possa entender a LGPD, para que a gente possa dominar a Lei Geral de Proteção de Dados. E quais são esses elementos? Os elementos que compõem a tríade da LGPD são os fundamentos previstos no artigo 2º da lei, os princípios previstos no artigo 6º e as bases legais previstas nos artigos 7º e 11 da Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, esses são os 3 elementos que compõem o que a gente chama de tríade da LGPD. E nós vamos começar a analisar esses elementos que compõem a tríade pelo fundamento, que, conforme eu disse, estão previstos no artigo 2º da LGPD. Os fundamentos de uma lei são os objetivos daquela lei, é o porquê aquela lei existe e o que aquela lei tem como objetivo mesmo, que ela está correndo atrás. Então, os objetivos da LGPD, os fundamentos, estão previstos no artigo 2º e eu vou ler ele aqui com vocês. A disciplina da proteção de dados tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. São 7 fundamentos previstos no artigo 2º, os objetivos da LGPD. E pela leitura desses fundamentos, a gente pode observar que a LGPD tem como objetivo, de um lado, resguardar e garantir os direitos do titular de dados, da pessoa física, da pessoa humana, e do outro lado, garantir o livre desenvolvimento, a inovação, ou seja, garantir que as empresas e o poder público utilizem os dados nas suas atividades essenciais, que garanta a sua eficiência, a sua efetividade. Porque empresas, porque o poder público tem que utilizar dados. E conforme eu já disse 1 milhão de vezes, e quem me acompanha sabe, a LGPD não veio para proibir nenhum tipo de tratamento de dados, nenhum tipo de utilização dos dados. E isso fica muito claro nesse artigo 2º, porque a LGPD ela busca esse equilíbrio, de um lado, os direitos dos titulares de dados, e do outro, esse direito e essa necessidade que tanto as empresas, profissionais liberais, quanto o poder público têm de utilizar os dados no seu dia a dia para garantir a efetividade de suas atividades. Então, a garantia, o objetivo da LGPD, que fica claro nesses fundamentos, é esse equilíbrio. E por isso é tão importante a gente entender os fundamentos, a gente entender o que a LGPD objetiva, quais são os motivos para qual ela existe, e aí no dia a dia, nas situações concretas, a gente analisar se a utilização de dados, se o tratamento de dados está de acordo com esses fundamentos, está de acordo com esses objetivos e se existe esse equilíbrio nessa utilização de dados. O segundo elemento da tríade que nós vamos analisar são os princípios. Os princípios são tudo aquilo que norteia uma lei. A LGPD é uma lei muito ampla. Se você pega para analisar, ela não é uma lei restrita a determinados casos. Ela é uma lei ampla porque ela veio para garantir a aplicação dela em todos os casos que houver utilização de dados, em todos os tratamentos de dados. Por isso que ela não é uma lei muito restritiva. Ela não é uma lei muito objetiva. E os princípios auxiliam muito nessa amplitude de aplicação da LGPD. Porque em todo caso concreto, a gente deve analisar se há a observância dos princípios. E quando a gente analisa o artigo 6º, a gente observa que são 10 princípios. E todo o tratamento de dados deve observar todos esses 10 princípios. Não dá para observar um e o outro não. Não, a gente tem que observar todos os 10 princípios. Então, toda vez que a gente estiver diante de um tratamento de dados, de uma utilização de dados, a gente deve analisar se aquele tratamento está de acordo com os objetivos da LGPD e
se ele está observando os 10 princípios da LGPD. Conforme eu disse, os princípios estão no artigo 6º e são eles: princípio da finalidade, princípio da adequação, princípio da necessidade, princípio do livre acesso, princípio da qualidade dos dados, princípio da transparência, princípio da segurança, princípio da prevenção, princípio da não discriminação e princípio da responsabilização e prestação de contas. Os princípios, eles são um ponto muito importante da LGPD e, assim, cada um desses princípios abrange uma quantidade de assuntos ali bem grande dentro deles, então não dá para num vídeo como esse eu explicar cada um dos princípios. Eu até pretendo fazer vídeos explicando cada um desses princípios, entrando em cada um desses princípios, mas eu queria pontuar quais são, que estão previstos no artigo 6º e compõem a tríade da LGPD e são pontos muito importantes que a gente deve observar no estudo da LGPD. E o terceiro elemento que nós vamos analisar dessa tríade são as bases legais. As bases legais são as hipóteses legais, ou seja, são as permissões que a lei trouxe para que haja um tratamento de dados. Assim, quando a gente estiver diante de um tratamento de dados, nós devemos observar: ele atende alguma dessas bases legais, esses requisitos impostos pela lei? Atende. Ele está de acordo com os princípios, com os 10 princípios previstos na lei? Ok. Ele está de acordo com os objetivos, com os fundamentos? Ele está observando esse equilíbrio que a LGPD trouxe? Ok. Então, o tratamento de dados pode ocorrer. Conforme eu disse aqui, as bases legais estão previstas no artigo 7º e 11. No artigo 7º são os tratamentos de dados comuns e no artigo 11 para o tratamento de dados sensíveis. Assim como os princípios, as bases legais traz muito assunto, tem muito conteúdo. Cada uma da base legal que eu for falando tem bastante conteúdo. Eu já fiz um vídeo que fala sobre cada uma das bases legais, então ele está aqui no meu canal. Acessa, que está muito interessante. Ele foi uma live aula, então assim, não tem como não ler e entender cada uma das bases legais. Aqui eu só vou pontuar. No artigo 7º, diz: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: mediante consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal, pela administração pública para exercício de políticas públicas, para realização de estudos de órgão de pesquisa, quando necessário para execução de contrato, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, para a tutela de saúde, quando necessário para atender os legítimos interesses do controlador ou de terceiro, para a proteção de crédito. Esse foi o artigo 7º. No artigo 11, quando fala de dados sensíveis, a gente tem: o tratamento de dados sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: no caso do consentimento, cumprimento de obrigação legal regulatória, tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas, realização de estudos por órgão de pesquisa, exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, tutela de saúde, garantia da prevenção à fraude e a segurança do titular nos processos de identificação ou autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, parará, segue aqui falando resguardando os direitos. Então, essas são as bases legais. Conforme eu disse, os tratamentos de dados têm que observar essas bases legais e ela compõe essa tríade da LGPD. Conforme eu disse aqui no vídeo, em alguns pontos, toda vez que a gente estiver diante de um caso concreto, de uma utilização de dados, a gente deve analisar se esse tratamento de dados, essa utilização de dados, observa essa tríade. Se ela encontra esse equilíbrio que está previsto nos objetivos da LGPD, se está de acordo com os princípios da LGPD e se encontra uma justificativa dentro dessas hipóteses previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Se o tratamento de dados atinge esses 3 elementos da tríade, é certo que ele é um tratamento legítimo de acontecer, que ele pode acontecer e que ele está em conformidade com a LGPD. Por isso que esses 3 pontos são essenciais, por isso que quem quer estudar a LGPD, por isso que quem quer trabalhar com a LGPD deve dominar esses 3 pontos, deve estudar esses 3 pontos, deve estudar todo o conteúdo que envolve esses 3 pontos, porque eles são extremamente importantes para que a gente entenda de fato a LGPD. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, em que falamos desse assunto extremamente importante da LGPD. Se você gostou,
curte aqui o vídeo. Se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, deixa aqui nos comentários. Me siga também no Instagram, @aquela_da_LGPD. Lá eu produzo conteúdo diário sobre LGPD e sobre proteção de dados. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!